Olá, gente, meus queridos, minhas queridas, é muito bom estar aqui de volta para a gente continuar nossa viagem sobre estatística, né? Nós já vimos o que era uma variável, o que seria um valor dessa variável, e hoje nós vamos continuar, só que agora falando de frequência, ou seja, quando nós fazemos uma pesquisa, os valores que a gente tem, os resultados que a gente obtém, eles são organizados de uma forma de frequência, ou seja, essa frequência ela pode ser dividida entre absoluta e relativa, que é o que a gente vai discutir nesses momentos, e é o mais importante que vocês entendam o que seria essa frequência. Tá certo? Então, digamos que a gente fez uma pesquisa perguntando para as pessoas qual é o sabor de sorvete preferido entre coco, limão e açaí. E aí vocês têm, gente, a seguinte situação, ó. Eu tenho que 5 pessoas escolheram coco. Você fez lá sua pesquisa, na coleta de dados você descobriu que 6 pessoas escolheram limão e 3 pessoas escolheram açaí. Pronto. Essa organização que você fez, essa contagem de pessoas que escolheram cada sabor, é o que vai te dar a sua frequência. Ou seja, essa frequência exata de quantidades, 5 escolheram o sabor coco, 6 pessoas o sabor limão, 3 pessoas o sabor açaí, isso aqui é a sua frequência absoluta, que a gente chama de FA. Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte, que a minha frequência absoluta é a quantidade que realmente eu obtive de votos na minha pesquisa, seja de um produto, nesse caso é do sabor de um sorvete, mas poderia ser de outra coisa aqui, só que as pessoas que escolheram elas entram como minha frequência absoluta, ou seja, absolutamente 5 pessoas preferem coco, 6 pessoas preferem absolutamente limão e 3 pessoas açaí. Então, a frequência absoluta é o que realmente você teve de votos, tá? Então, não tem eh, muita dificuldade nesse sentido, não. Só que eu vou abrir aqui outro item, né? Porque digamos que eu quisesse montar um gráfico, eu já poderia. Eu poderia fazer um gráfico colocando coco, limão e açaí e os pontinhos no 5, 6 e 3. Beleza. Mas existe uma coisa muito ligada à frequência absoluta, que é justamente a frequência relativa, né? Que a gente chama de FR. Essa frequência relativa, gente, ela é representada em porcentagem. Então, para mim saber a frequência relativa de alguma pesquisa, eu preciso ter a absoluta. E essa absoluta aqui, ela vai me dar um total. Quando você soma as frequências absolutas, ou seja, tudo que você obteve, automaticamente você vai ver que na sua pesquisa você teve 5 mais 6 mais 3. Poxa, então foram 14 votos. Muito bem. Então é assim que você vai observando a sua frequência absoluta e no final você vai ter um total de 14 pessoas. E é justamente com esse total que a gente vai descobrir a frequência relativa de cada um. Digamos que o dono da sorveteria, né, seu chefe, pergunta assim para você, ó, eu quero saber qual foi a porcentagem, ou seja, qual foi a frequência relativa ao coco. Então, eu vou colocar aqui o coco, ó, bonitinho. Então, quantas pessoas escolheram coco? 5, professora. Mas esses 5 foram de quantos que eu perguntei? Eu perguntei a quantas pessoas no total? 14 pessoas. Ah, então foram 5 de 14. Muito bem. Então, você vai pegar os 5 e você vai dividir por 14, tá certo? Então, a gente pega o pedacinho que a gente pesquisou ali, as pessoas que escolheram coco, e divide pelo total. Então, vocês vão fazer 5 dividido por 14, vocês vão encontrar aí aproximadamente 0,35, tá certo? Ou 0,36, aproximadamente. Vou colocar aqui o sinal de aproximado. Pronto, esse resultado está em decimal. Então, a gente vai e multiplica por 100. Pronto, se eu fizer isso aqui vezes 100, olha só, eu vou ter aqui aproximadamente 36%. Pronto, então 36%
das pessoas que eu pesquisei escolheram coco. Então, eu já poderia fazer aqui um gráfico com porcentagem. A mesma coisa, a gente vai ver aqui a frequência relativa ao limão. Isso, vocês vão ter aqui o limão, ó. E aí o limão ele vai ter também a sua frequência relativa. Quantas pessoas escolheram o limão? 6. De quantas? De 14. Então, eu vou dividir 6 por 14, ver o valor aproximado que isso vai me dar. Então, gente, é só pegar o pedacinho e dividir pelo total. Ó, 6 dividido por 14 vai dar aproximadamente 0,43. Aproximadamente. Pronto. Eu vou colocar aqui 0,43 e isso vezes 100 para poder ter o valor em porcentagem, que a porcentagem, né, ela tenha o 100 como o meu fator mais importante para me encontrar o resultado disso aí. Então, veja bem, 0,43 vezes 100 vai me dar 43%. Muito bem. Então, eu tenho aqui agora, ó, que limão pode ser 6, né, que é a frequência absoluta, mas eu também posso representar por 43%, que é a frequência relativa. A mesma coisa agora eu vou fazer com o açaí. Vou descobrir a frequência relativa ao açaí, ó. O FR do açaí. Foram o quê? 3. 3 de quantos votos ao todo? De 14 pessoas, 3 escolheram açaí. Então, eu vou pegar o 3, dividir por 14, que vai me dar aproximadamente 0,21. E aí, eu vou colocar aqui 0,21, só que esse 0,21 vezes 100, porque eu quero a porcentagem. Então, isso vai me dar 21%. Prontinho, gente. Botei aqui, ó, 21%. Ou seja, eu acabei de descobrir a frequência relativa da minha pesquisa. E para mim descobrir a frequência relativa, eu só preciso saber o total de pessoas que responderam. Sabendo o total de pessoas que responderam, pronto, a gente vai embora. Pega, divide pelo total e o resultado multiplica por 100. E aqui tem uma curiosidade para me saber se eu estou caminhando certo. Eu vou somar todas as minhas frequências relativas, né? 36 mais 43 mais 21. Se vocês fizerem aí também, vocês vão ver que isso dá exatamente 100%. Ou seja, e o total era 14, então esse 14 em porcentagem também tem que terminar aqui 100%. Então, quando eu faço a minha frequência relativa, no final eu vou ter que ter aqui 100%. Aí eu sei que eu caminhei pelo caminho correto e minha pesquisa está indo aqui prontinha para só fazer o gráfico. Tá certo, gente? Então, qual foi minha variável aqui? Sabor. Eu queria saber das pessoas qual era o sabor que elas preferem entre esses aqui: coco, limão e açaí. E aí, dessa minha pergunta, eu vou ter meus valores, as minhas respostas. 5, 6, 3 são minhas respostas. E essas respostas são a frequência absoluta, ou seja, quantas pessoas realmente votaram ali. E dessas perguntas absolutas, eu vou ter o relativo a isso, que é a porcentagem dessas respostas, pegando o pedacinho, que foi o 5, dividido pelo total, multiplicando por 100. Depois eu fiz a mesma coisa com o limão e com as pessoas que escolheram açaí. E assim eu já vou ter aqui na minha tabela tanto o valor absoluto quanto a porcentagem. E daqui eu vou caminhar para fazer o gráfico da minha escolha, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Me procura aí, segue lá no Instagram, fala nas redes sociais, curte, dá seu like. E, gente, a Projac só quer ajudar vocês, tá bem? Forte abraço e cheiro!